Paz do Senhor, povo de Deus, você está no Minuto EBD, 1 minuto de estudo com você. Aqui quem fala é Rayane Santana e desde já vamos adentrar na lição de número 4, que tem por título A Presença de Deus no Deserto. Então, por favor, tome posse de sua revista e também, é claro, a Bíblia irá nos auxiliar, ok? Texto do dia. Ora, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias ou 1 mês, ou 1 ano ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Síntese. A presença de Deus no meio do povo era a garantia de segurança, alegria e descanso, pois caminhar pelo deserto envolvia correr perigos dos mais diversos. A presença de Deus trazia para aquele povo alegria, paz e descanso. Logo, se a presença de Deus faltasse de alguma forma, eles não teriam alegria, paz e descanso. A presença de Deus ali naquele local, no meio daquele povo, era fundamental. Agenda de leitura. Eu gostaria de ressaltar alguns versículos. No caso, 2 versículos, que é o versículo da quarta-feira e o versículo do sábado. Vamos primeiro para o versículo da quarta-feira, que está em Salmos 16, versículo 11. Que vai falar assim: presença de Deus, lugar de alegria. E na Bíblia está escrito assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. E a palavra que eu gostaria de extrair aqui deste versículo é a palavra plenitude. Está escrito na Bíblia: na tua presença há plenitude de alegria. O que nós podemos extrair dessa palavra? Plenitude. Essa palavra é usada quando algo já está no seu todo, no seu total, está pleno. Então, na tua presença há plenitude de alegria, ou seja, há uma alegria que é plena, é completa, ok? E o próximo versículo que eu gostaria de destacar é o de sábado, está em Êxodo, capítulo 33, versículo 14, que vai falar sobre que a presença de Deus traz descanso. E na Bíblia irá falar assim: respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Ou seja, onde há a presença de Deus, há descanso. Introdução. Caminhando com Deus pelo deserto, o povo está aprendendo uma lição espiritual a cada dia. As diversas leis tinham o objetivo de mostrar que um Deus santo requeria um povo santo. Entretanto, as pessoas que saíram do Egito não tinham noção dessa exigência divina e foram conhecendo o caráter de Deus à proporção que seguiam rumo a Canaã. 1 ano depois da saída do Egito, os hebreus estavam tendo uma nova revelação a respeito da presença de Deus. O Senhor estava com eles, acompanhando-os numa coluna de fogo nas noites congelantes do deserto, e durante os dias sob o sol escaldante de um dos lugares mais quentes do mundo, uma monumental nuvem trazia refrigério para milhões de pessoas. O Altíssimo carinhosamente fazia-os viver em uma temperatura agradabilíssima, podendo eles assim desfrutarem de uma paisagem inigualável de dia ou de noite. Com o movimento da nuvem ou da coluna de fogo, Deus indicava o momento de parar a caminhada e de prosseguir. Que coisa bonita. E o mais bonito aqui é ver o cuidado de Deus com aquelas pessoas, né? Pois libertou aquele povo da escravidão, levou eles para o deserto com o objetivo de aprender algo. Ok, um povo um pouco cabeça dura, mas Deus mesmo assim continuou zelando deles de tal forma a ponto de manter eles aquecidos e manter eles refrigerados. Como acontecia isso? Então, com a nuvem, eles eram refrigerados durante o calor do deserto, ou seja, durante o dia a nuvem estava presente e refrigerava todo aquele povo, porque eles estavam no deserto, e no deserto é bastante quente. Por incrível que pareça, o deserto ele é um lugar um pouco estranho, porque durante o dia é muito quente e à noite as temperaturas caem.
Uma explicativa para tudo isso é que no deserto tem areia, e a areia ela não absorve aquela energia, aquele calor todo que ela recebe. O sol bate na areia e a areia na mesma hora libera aquele calor que ela recebe. Ela não segura para ela, porque se a areia segurasse o calor que ela recebia para ela, à noite ela podia liberar e no deserto estar quente, estar numa temperatura agradável. Mas não, durante o dia é quente. Por quê? Porque o calor recebido pela areia é liberado na mesma hora. Então vamos supor que está lá um sol de 30 graus. Então o sol está mandando para a areia 30 graus e a areia não consegue segurar aquele calor e dispersa na hora. Por isso que é um lugar muito quente e seco. E durante a noite é um lugar frio. As temperaturas caem drasticamente. Então, o deserto é assim que funciona. Tópico 1. A nuvem e a coluna de fogo. Subtópico de número 1. A presença contínua. Assim que o tabernáculo foi levantado, veio uma nuvem e se estabeleceu ali em cima do tabernáculo. E o povo logo então percebeu que era o quê? Se tratava de uma manifestação divina, ou seja, uma manifestação de Deus. É interessante notar que o povo percebeu isso, né? Ok. Então, essa presença contínua, a presença de Deus estava sempre ali sobre o tabernáculo, quer em forma de nuvem durante o dia ou em forma de coluna de fogo à noite. Mas aqui no subtópico de número 1 vai falar sobre a nuvem da presença do Senhor, que surgiu gloriosamente. No fim da tarde, quando o sol declinava, ou seja, podemos traduzir no pôr do sol, quando as temperaturas caía drasticamente ou quando a temperatura começava a cair, a presença de Deus se manifestava de outra forma. Forma essa a coluna de fogo. Para o quê? Para aquecer aquele povo. No subtópico de número 2, nós vemos um mover imprevisível, que aquele povo deveria estar mais atento do que nunca para o mover de Deus. E no que consistia esse mover de Deus? Deus simplesmente, de uma hora para outra, sem avisar ninguém, nem mesmo Moisés, se fosse de dia, ele fazia essa nuvem levantar de sobre o acampamento e andar. Quando o povo visse essa nuvem levantando e essa nuvem andando, ou se olhasse e a nuvem já estava em outro lugar, era para eles sair daquele lugar onde eles estivessem e ir para outro lugar. Então o povo deveria estar atento. Durante a noite a mesma coisa ocorria. Durante a noite tinha a coluna de fogo. Então eles deveriam estar atentos na coluna de fogo. Se eu olho a coluna de fogo não está mais lá, está em outro local, eu devo habitar então naquele outro local. Então o povo levanta acampamento e vai habitar em outro lugar. E Deus agia dessa forma, sem avisar ninguém que o acampamento ia partir de uma hora para outra. Por isso que o subtópico diz que é o mover imprevisível, o mover imprevisível de Deus. E assim como Deus já trabalhava imprevisivelmente naquele tempo, é o Deus que trabalha imprevisivelmente nos dias de hoje. É o Deus que faz o que quer sem dar explicação a ninguém, porque afinal Ele é Deus. Subtópico de número 3, a obediência voluntária. Vai falar aqui que Deus estava treinando os israelitas para que eles com alegria aprendessem a obedecer ao Senhor. Vai falar aqui que a nuvem passava um período parada em um local e depois desse período parada, ela então alçava e se movia para outro local. E aquele povo deveria obedecer o que Deus queria na época. Então, se Deus não quer mais que eu habite nesse local, quer que eu habite em outro local, então vamos levantar acampamento e partir para aquele outro local. E nesse subtópico fala de obediência voluntária. E algo muito interessante, que é uma partinha que está escrito aqui, que fala assim: os que servem a Deus devem aprender a obedecer voluntariamente ao Senhor de todo o coração, como Davi recomendou a Salomão, em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, para que tenham vitória nas grandes lutas que travarem. A obediência é um segredo, uma bússola, um mapa e um caminho. Andar por ele é sinal de sabedoria, humildade e fé. E essa sabedoria, essa humildade e essa fé produzem uma verdadeira prosperidade na vida. Olha quantas bênçãos a obediência traz. Pelo fato de você ser obediente,
Isso mostra que você é uma pessoa sábia, uma pessoa humilde e uma pessoa que tem fé. E esses três elementos trarão a prosperidade para a sua vida. E para nós cristãos, a prosperidade tem um sentido diferente. Prosperidade não é ter milhões na conta bancária, andar de helicóptero todo dia. Não, isso é riqueza. A prosperidade para o cristão é o quê? É ter saúde, ter paz, ter uma família abençoada, um emprego abençoado, uma casa abençoada, ter o privilégio de ir para a igreja adorar. Isso é a prosperidade para o cristão. Coisas que alguns desprezam, porém, para nós isso é prosperidade. Tá, tópico 2. Tópico 2, o início da caminhada. Subtópico de número 1, a ordem para marchar. Vai falar aqui que Deus, como ele é um ser bonito e organizado, ele estabeleceu ali um código para que uns avisassem os outros. Vai falar que no subtópico 1, a ordem para marchar, que Deus mandou fazer 2 trombetas de prata. O que acontecia na época? Quando a nuvem se levantava do acampamento e fosse para outro lugar, sempre tinha alguém para ver isso. No meio de um monte de gente, sempre tinha alguém para ver. Então, um via, ia lá e falava para o outro. E assim o acampamento levantava, eles se colocavam em posição de marcha e partiam. Para que essa pessoa desatenta não ficasse para trás, as 2 trombetas de prata eram tocadas. Então, o povo, ouvindo a trombeta de prata, sabia que estava na hora de se deslocar, de ir habitar no lugar novo, de levantar o acampamento, de partir, ok? E Deus deu essa ordem. E o curioso acerca dessas trombetas é que mais na frente, essa trombeta, Deus dá ordem para que essa trombeta seja utilizada quando os israelitas estiverem em dificuldades. O subtópico de número 2, a confiança do líder abalada. Prestem atenção em toda a lição, mas deem uma olhada especial a partir deste momento, que é tópico 2, subtópico de número 2. A confiança do líder abalada. Vai falar aqui que percebeu-se em Moisés uma falta de confiança em Deus. Como que perceberam isso? Certo dia, Moisés se pega olhando todo aquele povo e Moisés está cansado. Então Moisés convida seu cunhado, Obabe, para guiar o povo pelo deserto. E no tópico vai falar que Moisés entendeu que seria bom ter alguém com experiência para ser seus olhos e socorrê-los em tempo oportuno. Ou seja, Moisés não ia chamar qualquer um, não. Moisés iria chamar uma pessoa que tinha experiência, que sabia caminhar pelo deserto, que sabia por onde caminhar, e era seu cunhado Obabe. Porém, isso foi um desejo de Moisés porque ele estava cansado. Não foi da vontade de Deus. Deus, em momento algum, olhou para Moisés e falou: Moisés, escolhe um sucessor. Não, Deus não falou isso. Pelo menos aqui nessa altura, já estamos em números 10, Deus não falou isso. Mas Moisés estava cansado. Ele então resolve convocar seu cunhado Obabe para guiar o povo pelo deserto. Mas, como Deus é quem comanda e guia os passos do seu povo, aquele convite feito para Obabe não deu em nada, porque não tem nenhuma menção na Bíblia, nem uma menção na Bíblia de algum trabalho que Obabe fez ou algo que ele realizou. Ou seja, esse convite não deu em nada, não vingou. O que nós temos aqui a esquerda desse tópico é que Moisés não confiou no Senhor para que o Senhor escolhesse outra pessoa. Ele já estava cansado, fatigado. E Moisés era líder. Olha que legal, vamos aplicar isso. Moisés, como líder, tinha ali que ser o exemplo. Mas todo líder é ser humano, todo líder é falho. Para nós tomarmos cuidado nos julgamentos concernentes aos nossos líderes, pois eles são líderes, sim, estão à frente de um grupo, sim, passam por algumas provas, particularidades com Deus, sim, erram às vezes, sim, também erram, mas por que eles erram? Porque eles são falhos, porque eles são seres humanos. E aí esse tópico dá para nós aplicarmos
na compreensão para com os líderes. Eles são líderes, estão no cargo, às vezes erram, às vezes acertam, mas o que cabe a nós é entendermos que líderes são pessoas e pessoas são falhas, ok? Subtópico de número 3, o pecado da murmuração. Então vamos já levantar uma enquete aí para ver quantas pessoas sabiam que murmuração é pecado. Se você sabia que murmuração é pecado, digite hashtag murmuração é pecado. Se você não sabia que murmuração é pecado, digite hashtag não sabia, ok? Vamos ver quantas pessoas sabem que é pecado e quantas pessoas não sabiam que murmuração é pecado. E para você que foi pego de surpresa, cuidado. Murmuração é pecado sim. A Bíblia vai falar isso lá em Números capítulo 11, do versículo 1 ao 10. O que aconteceu? Certa feita, por causa da comida, o povo começa a murmurar. E a revista ela é bem clara ao dizer, está até entre parênteses, vai falar o quê? Que toda murmuração dirige-se em primeiro plano contra Deus. Ou seja, independente por qual motivo você está murmurando, você está reclamando, mas toda murmuração em primeiro plano dirige-se primeiramente a Deus. Então cuidado, se você reclama demais, se você murmura demais. É claro, né, que eu não estou falando só para você que está me assistindo. A palavra tem que partir aqui primeiro para depois cortar aí. Assim que a Bíblia recomenda. Então, murmuração é pecado e toda vez que alguém murmura, está reclamando primeiro para Deus. E vai falar também que o Senhor levou em consideração as palavras daquele povo que murmurou por causa da comida. Deus levou em consideração as palavras daquele povo. E devem ter sido palavras um tanto pesadas, uma murmuração excessiva, porque Deus, além de ouvir, decidiu punir aquele povo por causa do pecado da murmuração. E vai falar aqui na revista que os israelitas morreram como castigo pela rebelião. Ou seja, quando você murmura, essa murmuração em primeiro plano se dirige a Deus, ou seja, murmurar, reclamar, está reclamando para Deus, e essa murmuração sendo feita, ela vai ter uma consequência. Por quê? Porque murmuração é pecado. E qual é o castigo para o pecado da murmuração? Que aqui está falando na revista. Castigo pela rebelião. Logo então dá-se a entender que rebelião e pecado da murmuração são as mesmas coisas. Bom, no momento eu não posso te informar isso. Mas se você tem curiosidade de saber, diga aí nos comentários. Rebelião versus murmuração. Eu faço um vídeo falando somente sobre isso. Mas a questão é, na revista vai falar que os israelitas morreram como castigo pela rebelião. Ou seja, se você murmura, você está se rebelando. E não é se rebelando para qualquer pessoa, para um sistema. É se rebelando para Deus, para o sistema de Deus, para as normas que Deus estabeleceu. Ou seja, a sua queixa, a sua reclamação, a sua murmuração está indo direto para Deus. E Deus, ele é um ser amoroso, mas ele também é um ser justo. Logo então, se você está reclamando demais, ele vai te dar algo em troca. Então fica como exemplo, para você não murmurar, para você não reclamar. Porque o povo lá no deserto, sabe que eles ganharam em troca dessa murmuração, dessa reclamação de um Deus que fazia tudo por eles? Dava alimento, mantinha eles quentes, mantinha refrigerado, supria a sede daquele povo. O que mais vocês querem no deserto? Um Deus que cuida de vocês, que entra com providência, você ainda fica reclamando? Ah, não. Isso não é apenas uma murmuração, isso se tornou em rebelião. Você então já está qualificado como um filho rebelde. E um filho rebelde recebe em troca uma consequência. E aqui a consequência para aquele povo no deserto, como castigo pela rebelião deles, foi a morte. E o castigo para a rebelião, a Bíblia deixa bem claro nesta passagem, em Números 11, do versículo 1 ao 10,
que o castigo da rebelião é a morte. E vai usar aqui como base o versículo em Provérbios, capítulo 26, versículo 2, que vai falar assim, que a maldição não vem sem causa. Ou seja, a maldição foi a morte. E qual foi a causa? A causa foi a murmuração, que foi tão excessiva, a revista vai relatar isso, que se tornou em rebelião. E o castigo pela rebelião é a morte. Então vamos tomar cuidado em nossas murmurações, pois lembre-se, quando você murmura, você está reclamando em primeiro plano para Deus. Tópico de número 3. Deus levanta cooperadores. Subtópico de número 1. Carga pesada. Neste subtópico nós veremos que o grande líder Moisés pensou em desistir de seu ministério. E ele chega até a fazer uma oração a Deus, que a oração foi assim: eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, te peço, não me deixes ver o mal. Moisés, além de desistir de seu ministério, ele ainda pede para Deus matá-lo, para que ele não veja o mal. E vai falar aqui na revista que a resposta que Deus ofereceu a Moisés ressoa como um modelo ministerial até os dias de hoje. E que modelo ministerial seria esse? Onde há um líder e esse líder não está sozinho. Para esse trabalho não ficar muito pesado para este líder, há outras pessoas com quem esse líder compartilha o trabalho. Ou seja, por exemplo, numa igreja, numa congregação, nós temos o líder principal, que é o pastor da igreja, e temos os auxiliadores, que são os obreiros. E assim eles dividem a carga. Algo que é importante ressaltar é que Moisés era um líder e era ser humano. Então, como todo ser humano se cansa, Moisés um dia também se cansou. Mas aqui ele não só pede para Deus matá-lo, como ele já está cansado, ele não quer mais levar adiante seu ministério. E aí Deus dá a resposta para ele, que é esse modelo ministerial, que é o compartilhamento das tarefas. Nós veremos melhor sobre isso no subtópico de número 2, que vai falar dividindo a carga. Mas algo que nós temos a ressaltar aqui no subtópico de número 1 é que a revista vai falar assim, que o Senhor permitiu que Moisés ficasse esgotado para Moisés aprender a depender mais do Senhor. E nas nossas vidas, nos dias de hoje, não é diferente. Quantas das vezes nós ficamos esgotados com o excesso de tarefas ou esgotados por algum outro motivo, mas isso nada mais é um meio para que nós venhamos depender do Senhor. Então, está esgotado? Vai lá, ora, pede para Deus força para continuar mais um pouco. Aí está o segredo. Para terminar a caminhada, você começa. Certo momento da caminhada você irá se cansar. Mas o segredo está sempre em pedir força para Deus, para que você vá um pouquinho mais avante. Aí Deus te dá essa força, você vai um pouco mais avante. Chega lá na frente, você vai se cansar de novo. Mas qual é o segredo? Pedir sempre forças para ir um pouco mais avante. E de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Subtópico de número 2, dividindo a carga. Aqui nós veremos melhor sobre esse modelo ministerial que foi a resposta de Deus para Moisés. Então Moisés pede a morte e Deus dá como resposta para ele esse modelo ministerial, que é o compartilhamento de tarefas. Na época de Moisés funcionou da seguinte forma: Deus permite que Moisés escolha 70 anciãos para auxiliá-lo. Veja bem que Deus pede para que ele escolha 70 anciãos, não 70 jovens. E o que nós temos a extrair disso? Que pessoas com mais idade, pessoas com idade avançada, pessoas anciãs, elas têm algo que os jovens não têm. Que algo é esse? As pessoas com idade mais avançada, as anciãs, são pessoas que já viveram, já passaram por situações que pessoas jovens não passaram ainda. Ou seja, eles têm uma bagagem de vida, enquanto os jovens não têm essa bagagem de vida. Então, Deus permite que Moisés escolha 70 anciãos, ou seja, 70 pessoas com bagagem de vida para auxiliá-lo. E além de ser ancião e ter bagagem de vida, tinha que preencher 2 requisitos. O primeiro era ter o mesmo espírito que Moisés
E o segundo é pensar a mesma coisa que Moisés, ter o mesmo espírito que Moisés. Vamos usar aqui um exemplo. Moisés era um bom líder e orava bastante. O povo reclamava para ele e ele levava as queixas do povo até Deus. De que forma? Pela oração. Se eu, Moisés, sou um homem que oro, eu vou chamar também alguém que ora. O segundo requisito é pensar a mesma coisa. Pensar a mesma coisa, ter o objetivo em comum. Eu chamo isso tudo de união de pensamento. A Bíblia também vai falar de união de pensamento. Mas vamos focar aqui no segundo requisito, que é a união de pensamento. Ou seja, logo aquele ancião, tendo o mesmo espírito que Moisés, deveria ter também o mesmo pensamento. E qual era o pensamento de Moisés? Entrar na terra prometida? Esse era o objetivo de Moisés? Não. Não se assuste. O objetivo de Moisés não era fazer com que o povo entrasse na terra prometida, mas sim fazer com que o povo se adequasse aos parâmetros de Deus. Por quê? Porque dessa forma, o povo se adequando aos parâmetros de Deus, como consequência, eles iriam entrar na terra prometida. Esse era o objetivo de Moisés. Então, esse ancião que Moisés chamaria deveria ter o mesmo espírito e também pensar a mesma coisa. E o nome disso, ter o mesmo pensamento, ter um objetivo em comum, se chama união de pensamentos. E Deus preza bastante isso. Então, além de ser ancião, deveria ter o mesmo espírito que Moisés e a união de pensamento, ok? Pensar a mesma coisa, ter o mesmo foco, o mesmo objetivo. Subtópico de número 3, insubmissão. E eu peço por favor que abram as vossas Bíblias em Números capítulo 12. Bom, o que nós temos no subtópico de número 3, que falará da insubmissão. Vai falar que Moisés, depois de ter a carga administrativa aliviada pelos 70 líderes chancelados por Deus, viu ruir os apoios mais importantes que tinha, o de Miriam e Arão, seus amados irmãos. O que aconteceu para esses apoios ruírem? Vamos ver lá em Números capítulo 12. Miriam e Arão acharam um pretexto ali para demonstrar essa insubmissão a Moisés, questionando: por que Deus só fala através de você? Deus não fala através da gente. E o versículo 3 fala que Moisés era o mais manso. De todos os homens, ele era o mais manso. E ficou quietinho. Ouviu esta indignação de seus irmãos, porque Deus só falava através dele e não através dos outros. E aí Moisés ficou quietinho, nem precisou se manifestar. O próprio Deus o defendeu, falando que se há profeta, ele fala por sonhos, por visão, e não é nem de forma clara, é através de enigmas. Agora Moisés não, Moisés é diferente. Moisés tem o privilégio de ver a forma de como é Deus. Ou seja, Deus deixa muito claro para Miriam e para Arão como é que as coisas funcionam. E o que é bonito aqui de ver é que Moisés não precisa falar nada, o próprio Deus o defende. Versículo 9, e a ira do Senhor se acendeu contra eles, e o Senhor retirou-se. Versículo 10, a nuvem se afastou de sobre a tenda, e Miriam se achou leprosa. Olha o preço da insubmissão, o preço que Miriam pagou pela insubmissão. Ela ficou leprosa. Arão e Miriam confundiram as coisas. Só porque é meu irmão e ele é líder, eu não preciso obedecer ele, eu não preciso me submeter à autoridade dele. Lógico que precisa. Ele é seu irmão, mas ele também é seu líder. E você, como um bom liderado, deve sim, independente de ser parente ou não, se submeter à autoridade dele. E aí o tópico vai falar assim, no final do tópico vai falar assim: ferir o princípio da autoridade e submissão desobedecendo à liderança não é uma atitude sábia e prudente. Se você é um liderado sábio e prudente, independente da decisão de seu líder, você obedecerá. Ok? Terminamos aqui a lição de número 4 falando sobre a presença de Deus no deserto. Conclusão. A maior consolação que os israelitas podiam ter no deserto era a certeza da presença contínua de Deus com eles. E o Senhor demonstrou inivocadamente tal realidade, através da nuvem ou da coluna de fogo, que nunca abandonaram o povo.
Mesmo diante dessa certeza, tanto os líderes quanto o povo cometeram erros, os quais não ficaram impunes, servindo isso de exemplo para a igreja dos dias de hoje, ok? E essa foi a aula de número 4, a presença de Deus no deserto. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima aula.